Olá! Graça e paz sejam multiplicadas sobre a sua vida. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Hoje trataremos sobre a quarta parte deste estudo. Então vamos lá? Pai, pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre cada uma de nós, que possamos compreender a tua palavra. Dai-nos cada vez mais do teu amor e nos impulsione a querermos mais de ti, nos aprofundarmos na tua palavra, conhecer os teus mistérios, para que assim possamos ter uma vida completamente diferenciada sobre a face desta terra. Ajude-nos, Espírito Santo, a compreendermos melhor as Sagradas Escrituras. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos para o texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, nos diz o seguinte, o manancial da vida. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis virtude. Outras traduções nos falam sobre recebereis poder. A mesma coisa. Receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que coisa tremenda. E por quê? E para que esse poder ele é derramado sobre nós através do Espírito Santo? O recebimento do poder faz com que sejamos testemunhas oculares, ou seja, visível, de Deus aqui nesta terra. Testemunhas com ousadia e intrepidez para fazer a obra do Pai. Ou seja, Ele conta comigo, Ele conta contigo para a realização da sua obra nesta terra. Amadas, a palavra de Deus nos afirma que se nós não clamarmos, se nós não profetizarmos, se nós não abrirmos a nossa boca para levar essa boa nova a todos os seres, as pedras farão isso. Pedras. Uma coisa sem vida. Então nós vamos perder para pedras? Não, né? Que possamos ser verdadeiramente canais de Deus sobre esta terra. Então o poder ele nos eleva, ele nos impulsiona, ele nos tira de uma zona de comodismo, ele nos tira do marasmo para vivenciarmos verdadeiramente o propósito de Deus todos os dias da nossa vida. Esse é o intuito dele. Que nós venhamos a viver, ou que viveremos, o seu propósito a cada dia. E quem é o Espírito Santo? É uma brisa? Algo suave que vem como uma pomba? Não, né? Ele é uma pessoa. Como já nos outros vídeos, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Muito bem. E é justamente o Espírito Santo que atua com poder. Olha o que a palavra nos afirma. E recebereis o poder ao descer sobre vós. Quem? O Espírito Santo. Recebemos poder para realizar a obra que nos foi delegada. Esse é um poder dunamis, o qual a gente já comentou no vídeo 3. Esse é o poder ao qual os apóstolos se referem ao dizer: que palavra é esta? Até os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem. Está registrado lá em Lucas, capítulo 4, versículo 36. Amados, é tempo de colheita, é de dar início a milagres. Sim, vida
de milagres. Lembro-me quando eu era pequena, não quando era criança lá em Barbacena, né? Mas criança em Itajaí, eu ouvi muito operar de milagres e maravilhas. Pessoas sendo libertas, vomitando, literalmente, vomitando, colocando para fora toda a sujidade daquilo que tinham feito para a pessoa. Tumores sendo desfeitos. Deus operando milagres e maravilhas. Oh, aleluia! Se tão somente nós crermos, nós veremos a glória de Deus sendo manifesta na nossa vida e através da nossa vida. Por isso, o receber o poder ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Vamos ver mais adiante sobre isso. Uma vida de milagres e experimentar o poder de Deus. Nós devemos buscar o Senhor em todo o tempo. É já, é o agora. É procurar ter discernimento pleno de quem nós somos nele. Eu tenho que ter esse discernimento. Quem é Daisy nele? Quem é a Maria nele? Quem é a Sara nele? Quem é a Joelma nele? Quem é a Inalva nele? Quem é a Rosemary nele? Quem nós somos nele? É uma pergunta que não quer calar. E nós temos que buscar esse discernimento para termos realmente uma vida de propósito. Sigamos. No Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 16, diz o seguinte, o trecho sagrado. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Então, ou seja, Jesus Cristo foi assunto aos céus, certo? Só que ele não nos deixou órfãos. Também já falamos em outros vídeos. O Consolador foi enviado. O Espírito Santo foi enviado. E com 3 funções muito bem específicas. Vamos conhecê-las? A primeira função é ensinar. Repita aí na sua mente. Ensinar. É a primeira função do Espírito Santo para com cada uma de nós. Ele nos ensina a orar como convém e nos ensina a palavra. Ou seja, ele faz com que nós compreendamos as Sagradas Escrituras. Nenhuma nem 2 pessoas, mas várias pessoas já me disseram, Daisy, eu não consigo compreender o que está escrito na Bíblia. São palavras que tem algumas que eu não conheço. Eu também. Tem várias palavras que eu não conheço. Eu tenho que pegar lá o dicionário Aurélio, né? Ou agora a gente vai no Google. Mas eu tenho o hábito ainda de procurar no dicionário físico. O que significa cada palavra? Dependendo da situação, tem que ter um dicionário bíblico para poder compreender. Mas uma coisa é certa. Quando eu vou para leitura da Bíblia Sagrada, para a meditação dela, primeira coisa, eu oro ao Senhor, pedindo que o seu Santo Espírito me ensine. Sim, me ensine a compreender cada letrinha. Tem momentos que a gente não vai compreender na hora, mas nós vamos compreender depois em alguma ação que vai ocorrer na nossa vida. Deus, ele é tremendo, ele tem multiformas de agir na vida do ser humano. E ele sabe muito bem como agir na minha vida, e ele sabe muito bem como agir na sua vida. Mas o Espírito Santo, ele é tremendo para nos ensinar como convém nós orarmos. Não é
de acordo com aquilo do meu bel prazer, aquilo que eu simplesmente desejo, mas é assim daquilo que é primordial para a minha vivência sobre esta terra. E também ensina a compreender as Sagradas Escrituras. Amém? Segunda função do Espírito Santo: guiar. Só glória a Deus, aleluia. Eu creio que vocês já viram os cão-guia, né? Os cães guias, direcionando, guiando o seu dono. Pessoas que têm deficiência visual. Então, aquele cão ele foi treinado para servir de guia ao seu tutor. Agora pega essa. O Espírito Santo, ele nos guia, ele nos direciona para o caminho que nós devemos andar. Sabe por quê? Ele nos guia nas decisões que nós devemos tomar. Para quê? Para nos proteger dos perigos físicos e espirituais. Espirituais? É. O mundo espiritual ele é tão real quanto o nosso mundo físico, o nosso mundo natural. É tão real quanto. Só que o ser humano muitas das vezes não se percebe disso, ou não dá o devido valor, ou não acredita nisso. Mas a partir do momento que a gente lê as Sagradas Escrituras, nós podemos sentir. Tem pessoas que até veem realmente pelos olhos espirituais aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Isso vai da fé de cada um? Eu creio verdadeiramente, se você pedir para que Deus, através do seu Santo Espírito, possa abrir os seus olhos espirituais e você contemplar essa grande realidade do mundo espiritual, Ele vai conceder. Peça a Deus. Peça experiências com Ele. Vivencie uma vida diferenciada. Vivencie realmente em todo dia para a glória dEle. Não é só a nossa glória. Mesmo porque eu estou viva hoje, eu abrir os meus olhos hoje devido ao milagre da vida. Eu não posso dar um passo sem a permissão dEle. Temos que compreender melhor isso. Temos que compreender melhor. Terceira função: consolar. Ele acalma os nossos temores e nos enche de esperança. Esperança de um dia melhor, esperança de transformações, esperança de realizações, esperança de concretizações na nossa vida. Quer ver um exemplo? Ana, mãe de Samuel. Só que antes de ser mãe de Samuel, ela era estéril. Tem alguma pessoa, tem alguma mulher que está nos ouvindo hoje que é estéril? Ana era estéril. Ana era estéril. Vivia perturbada e até atormentada por essa esterilidade. E quando chegou o tempo dela ir juntamente com seu marido, a sua família, ao templo orar ao Senhor, ela se lançou de joelhos. Eu creio verdadeiramente. Ela se lançou de joelhos, clamando a esse Deus Todo-Poderoso que se lembrasse dela. Porque era vergonhoso para uma família a mãe que não podia gerar filhos. Hoje, para nós, tanto faz como tanto fez. Mas, naquela época, há mais de 2000 anos atrás, uma sociedade bem mais rígida, onde que a mulher ela tinha que dar fruto, gerar do seu ventre um filho.
E Ana estava impossibilitada. Entretanto, ela clamou. Ela bateu na porta celestial, ela clamou. Só que o interessante disso é quando veio o sacerdote Eli no templo, ela não estava, não saía som da sua boca. Ela simplesmente só gesticulava. E ele a tomou como uma embriagada, como uma bêbada. Até, no entanto, ele chegou diante dela e disse: mulher, estás que nem uma bêbada aqui? E aí ela pegou e abriu a boca, e disse: não, meu Senhor, eu estou com a minha alma abatida. Estou lançando diante de papai querido que eu estou precisando realmente de um milagre na minha vida. Qual é o teu milagre? O que você está precisando? O que você está ansiando diante desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai? Aquele que criou você para louvor e glória do nome dele. O que você está balbuciando que ninguém está conseguindo compreender e muitas das vezes te tem por embriagada? Ana explicou a situação ao sacerdote. E o que ele fez? Ele orou e abençoou a vida dela. Essa é a grande questão que nós temos que fazer umas para com as outras, de nós estarmos orando, de nós estarmos intercedendo, de nós estarmos liberando bênçãos sobre a vida daqueles que Deus coloca diante de nós. Nós somos canais de bênçãos. Ela retornou para casa. E glória a Deus e aleluia! Deus se lembrou dela. E a sua madre abriu. E ela concebeu um filho. Samuel. O profeta Samuel. Um dos juízes sobre Israel. Na verdade, ele foi o último juiz. E o interessante de tudo isso é que ela, ao pedir ao Senhor, ela fez um voto. Se tu me deres um filho homem, eu o devolverei ao Senhor. Que ousadia! Que ousadia dessa mulher! Quando chegou o tempo de desmamar a criança, ela e o marido foram ao templo e levaram consigo Samuel. E lá deixaram aos pés do sacerdote Eli, para que ele pudesse crescer, ser educado, de acordo com as leis, os mandamentos, os princípios sagrados, aonde que ele tornou-se também um sacerdote, um profeta. Isso é tremendo, amadas. Isso é algo tremendo da parte de Deus e da parte dela ao cumprir aquilo que ela proferiu. Então isso aí também é um ensinamento para nós. Aquilo que sai da nossa boca, nós temos que tomar muito cuidado para poder cumprir. Não faça votos de tolos, não. Não faça voto de tolo. Se você se comprometeu com algo, cumpra o mais rápido possível. E vejam a situação, Ana foi consolada. Percebam? Ana foi consolada pelo Espírito Santo de Deus, o qual o próprio Deus concedeu a ela um filho. Então nós temos que buscar ter essa vivência com o Espírito Santo, tê-lo como amigo pessoal em todo e qualquer tempo, em todo e qualquer momento. Ouçam, é Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus e ainda nos capacita para a realização das obras do Pai aqui nesta terra.
Ou seja, ele vai nos moldando, nos aperfeiçoando para a sua boa obra. E o interessante de tudo isso é que nós vamos bater na mesma tecla. Temos que cultivar o fruto do Espírito. Lembra lá de Gálatas, capítulo 5? Olha lá, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Características que têm que ser aperfeiçoadas no nosso caráter. Isso implica a nós, as nossas atitudes. De que forma eu ajo, de que forma eu penso, de que forma eu falo. Tudo vai refletir de acordo com o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito, ele é para o nosso crescimento. O fruto do Espírito, ele é para modificar as nossas atitudes. O fruto do Espírito, ele faz com que, através das nossas atitudes mudadas, modifica tudo ao nosso redor. É fato. Isso é para sermos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E sermos verdadeiramente testemunhas dele em todo e qualquer lugar onde que nós colocarmos a planta dos nossos pés. Quer mais? Tem mais. Devemos buscar os dons do Espírito. Tem dons? Tem. Tem dons ministeriais e tem dons espirituais. Vamos ver sobre isso? Os dons ministeriais primeiro. Está registrado na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, então ele vai separar pessoas para o apostolado, outros para profetas, então ele vai separar outras pessoas para serem profetas, outros para evangelistas, então ele vai separar pessoas para o exercício da evangelização, outros para pastores, ele também irá separar pessoas para exercer o pastorado, e outros para mestres. Ele também vai separar pessoas para serem mestres. Para que isso? Existe um propósito, óbvio. A ação dos dons ministeriais servem para quê? Então vamos continuar. Dos versículos 12 ao 15, nos retrata muito bem para que serve esses dons ministeriais. Tem o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Quem são os santos? Somos nós. Eu e você. Todo aquele que se posiciona diante de Cristo Jesus, tendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, torna-se santo. Mas isso não diz na Bíblia. Tô acabando de ler. Com o fim de preparar os santos. Um detalhe muito importante. A Bíblia Sagrada nos afirma que sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então, nós, como filhas e filhos desse Deus Altíssimo, nós temos que buscar a santificação a cada dia. E temos que nos preparar para a obra dele, a obra do seu ministério. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. O corpo de Cristo é o quê? É a igreja do Senhor Jesus sobre a face desta terra. Todos os seres humanos. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Unidade da fé. A fé é crer naquilo que você ainda não viu.
Está pronto para tomar posse, mas ainda não existe. Unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Por isso que nós temos que meditar na palavra, para nós conhecermos verdadeiramente a pessoa de Jesus Cristo. E cheguemos à maturidade. Então não é com atitudes de criança. Não é como criança. Não é como criança. Porque os céus já pertencem à criança. O ser criança. Agora, a atitude de meninice que eu posso tomar, isso não compete mais. Eu vou ter que chegar o quê? À maturidade. Entenderam? Os adultos vão ter que chegar à maturidade. Atingindo o quê? A plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. As nossas atitudes não podem ser mais como uma criança. Entendeu? Levados de um lado por outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ah, mas eu vi que pastor tal falou tal coisa, mas contradiz o que diz a Bíblia Sagrada. Epa, já é um alerta. Se ele proferiu alguma coisa, ou se ela proferiu alguma coisa que não está pautado na Bíblia Sagrada, desconfie. Analise. Porque a palavra ela tem que ser de acordo com a Bíblia. O que mais? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, para que existe ali, para que serve o dom ministerial? Justamente para que o corpo de Cristo seja edificado, que nós possamos alcançar a unidade da fé e o conhecimento de Jesus Cristo, que nós venhamos a realmente sermos maduros, não sermos levados para nenhum vento de doutrina, mas sim seguirmos fielmente o que diz a palavra sagrada e cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. E quem é o cabeça? Cristo. Amados, cristãos, que verdadeiramente nós sejamos seguidores de Cristo, verdadeiramente discípulos de Cristo. E como falei antes, também tem os dons espirituais. E para que servem os dons espirituais? Servem para fortalecer a fé, guiar, orientar, abençoar e ensinar. Ou seja, os dons espirituais, ele contribui para a edificação da igreja, a construção da igreja. E a igreja quem são? Somos nós, o corpo de Cristo. E para a evangelização do mundo. Por isso que nós temos que conhecer as Sagradas Escrituras. Eu não vou falar simplesmente aquilo que eu penso ou acho que seja bom, mas sim aquilo que a própria palavra identifica que é bom, perfeito e agradável para todos nós. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 4 a 11, nos diz o seguinte, o manancial da vida. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Está compreendendo? Então, ele dá a cada um
para aquilo que é útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Quem é esse Espírito? Espírito escrito com letra maiúscula é o Espírito Santo de Deus. É Ele que dá esse poder. Pegou? E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, dom de discernir espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E aí? O que você quer? O que você almeja desses dons espirituais? Deus ele está prontinho para te conceder. Basta clamar, basta buscar. E ele vai dar particularmente. É específico para cada um. Perdão. É específico, é particular. O reino de Deus ele precisa de instrumento ou ferramenta para edificar a obra do Pai. Eu e você, nós somos esse instrumento. Nós somos essa ferramenta para edificar a obra de Deus nesta terra. É por isso que ele nos aperfeiçoa através do seu Santo Espírito, repartindo particularmente a cada uma de nós como quer. A grande questão é eu, Daisy, me prontificar diante dele e clamar. Pai, eu quero vivenciar realmente os dons espirituais na minha vida. E através da minha vida. Porque percebam, os dons espirituais é para nós edificarmos a igreja. É o corpo de Cristo. Mas através de nós. Com o poder atuante do Espírito Santo na nossa vida e através da nossa vida. Então o Senhor ele nos quer por inteira. Inteireza de coração. Sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Mas seguindo firme no caminho do centro, tendo um propósito muito bem definido. E para isso você tem que saber qual é o propósito. Tem que buscar em Deus qual é esse propósito. Inteireza de coração para a sua gloriosa obra. E para isso, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Puxa, Deise, mas eu peco todo dia. Óbvio, eu também peco. Só que cabe nós nos arrependermos. Existem os pecados conscientes e inconscientes. Existe aquele pecado que realmente eu quero praticar e tem aquele pecado que a gente acaba praticando, mesmo sem querendo. Então nós temos que buscar, através do Espírito Santo de Deus, essa limpeza, esse arrependimento dos nossos pecados. Olha lá, olha comigo, confere comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 ao 40. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, tem que haver arrependimento em todo o tempo. Porque não é somente eu que serei impactada.
Olhe, diz respeito a mim, diz respeito ao meu filho, diz respeito aos que estão de longe, ou seja, aos parentes que estão longe. Diz respeito também aos parentes da fé. Toda e qualquer pessoa que está ao nosso redor, que Deus permite estar conosco, eles também serão impactados por aquilo que acontece comigo. Estão compreendendo? Por isso que tem que haver esse arrependimento. Que nós temos que buscar a salvação em Cristo Jesus. Perdão. Para salvar desta geração perversa. Estamos vivendo dias maus. Muita perversidade. Muito egoísmo, muito orgulho. Quantas coisas estão sendo praticadas aí para prejudicar o seu próximo? Nunca vivemos tantas coisas ruins como estamos vivenciando atualmente. Mas Deus nos impulsiona ao arrependimento. Mas volto a repetir, não estamos sós. O Espírito Santo de Deus, ele está conosco. Ele habita dentro de nós. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, há um poder incrível com você. Use-o. Use-o para toda boa obra. Use-o para mudança de vida. Use-o para mudar outras vidas. Seja você um canal de bênção em todo o tempo. O arrependimento é mudança de direção, é mudança de propósito. Por que mudança de propósito? Se tu estás falando sempre que nós temos que ver um propósito. Óbvio. A mudança de propósito aqui é aquilo que eu acho bom para mim, mas eu vou viver aquilo que Deus tem de bom para mim. Compreendo? Compreendo? E afastando-se de seus pecados e voltando-se para Cristo. Pois ele sim, ele é o ponto inicial e essencial para a nossa salvação. Cristo. Tudo converge para Cristo. Tem que haver a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. E essa diferença se dá nas atitudes. Lembra o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, etc, etc e tal? Então, diferença nas atitudes. Com a bondade e a misericórdia de Deus em nossa vida, nós devemos produzir o fruto do Espírito em todo o tempo. E com isso, vivenciarmos uma vida de quê? Uma vida de arrependimento, arrependimento dos nossos pecados em todo o tempo. Temos que vivenciar uma vida de oração. Orai sem cessar, em todo e qualquer lugar. Seja trabalhando, dirigindo, cozinhando, brincando, estudando. Orai sem cessar. Ele quer ter um relacionamento conosco. Não é só a gente despejar tudo no Senhor e depois tchau. Não é dessa forma. Quando a gente vai visitar alguém, a gente senta, a gente conversa, a gente fala e também a gente ouve. É desenvolver um relacionamento. É isso que ele quer fazer conosco. Desenvolver um relacionamento saudável, bom e proveitoso. O que mais? Vivenciarmos uma vida de jejum. Uma vida de jejum leva a grandes acontecimentos e realizações. Deus se importa conosco e quer operar milagres e maravilhas e que o nome dele seja louvado e glorificado na nossa vida e através da nossa vida. Nessa questão de leva a grandes acontecimentos e realizações o jejum, vamos tomar como exemplo Esther.
Lembram de Esther? Se não lembram, peguem o livro de Esther e leiam. É fantástico. O povo judeu foi cativo para a Pérsia. E lá haviam inimigos do povo judeu. Tanto é que um homem conseguiu induzir o rei a assinar e protocolar. Realmente botar o anelão lá do rei, como sinal realmente de que aquilo tinha que ser cumprido, de matar, exterminar todo o povo judeu que estava ali na província. Nessa época, Esther já era rainha. E olha o que aconteceu. Esther, ela convocou. Ela não disse, olha, se vocês querem, vamos poder fazer alguma coisa. Não, ela convocou, ela conclamou o povo. Orem, jejuem durante 3 dias e 3 noites, jejum total, sem beber e sem comer. Para que Deus desse realmente uma estratégia de poder reverter aquele edito real. Amadas, ela teve de ousadia. De que forma que eu e você nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo um momento acovardadas ou nós temos que realmente sair desse marasmo para contemplar a glória de Deus sobre a nossa vida? Esther convocou que o povo jejuasse durante 3 dias. 3 dias sem comer e sem beber. Jejum total. Findou-se os 3 dias. Ela se vestiu de suas vestes reais e foi diante do rei, o seu marido. Ele estendeu o cetro para que ela pudesse entrar diante dele. Porque também se ele não estendesse o cetro, a mulher seria fulminada já na porta. Mas ela achou graça diante do rei. Amadas, você está achando graça diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Apregou a jejum. Apregou a jejum. Coloque diante de Deus, sim, aquilo que tu necessitas, coloca diante desse Deus Todo-Poderoso. Ele tem o poder de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ela foi diante do rei. Ele estendeu o seu cetro de ouro. E ela chegou diante e tocou no cetro. E ele disse, Rainha Esther, o que desejas? Até metade do meu reino eu te darei. Ela achou graça diante do rei. Ela achou graça diante do rei. Amadas, realmente Deus, ele transforma toda e qualquer situação. Ela pediu sim uma audiência com o rei em jantar. Por 2 vezes. E no segundo jantar, ela identificou a pessoa que tinha induzido ao rei para assinar aquele edito. Identificou também todas as suas maldades. E o rei ficou furioso. O rei ele não pôde revogar aquele edito. Não tem como. Um edito, quando proclamado, ele tem que ser executado. Agora te digo uma coisa. O rei ele pode fazer um novo edito para que realmente nós possamos lutar
por aquilo que nós almejamos. E foi o que aconteceu. Ele não pôde rasgar aquele papel, aquele documento. Mas ele deu ordens para que o povo judeu pudesse lutar para preservar a sua vida. E aí sim Esther também se deu a conhecer, identificando que era uma judia. Qual é o propósito de Deus na tua vida? Busque-o. Busque-o sem cessar. Busque-o sem reservas e sem limites. Busque-o e vivencie o propósito de Deus. Sejas tu uma bênção e todo tempo. Sejas tu uma vida que seja vivenciada para a glória de Deus Pai continuamente. Que essa palavra que nós falamos hoje possa entrar no teu coração, trabalhar na sua mente e transformá-la para vivenciar o melhor de Deus dessa terra. Viva, viva o poder do Altíssimo sobre ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde continuamente. E que o nome dele seja louvado e glorificado. Recebam o meu carinho, dessa que vos fala, Deise Pandini da Silva Vilaim. E viva uma vida diferenciada para a glória de Deus Pai. Amém?